Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a véspera, portanto, do 8º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia nos chama a atenção de como nós administramos a nossa vida, de como nós nos relacionamos com os nossos irmãos e irmãs. Temos um relacionamento de fraternidade, de comunhão, ou um relacionamento de julgamento e de indiferença. Por isso nós somos convidados, a produzir os bons frutos. A árvore boa produz os bons frutos. Portanto, a nossa finalidade não é, quando Deus nos projetou e nos criou, é exatamente para isso, para que nós produzamos frutos bons, frutos do amor, frutos que edificam a vida. Por isso precisamos ser esta árvore boa, senão não é possível produzir frutos bons se a árvore é má. E assim, vemos na primeira leitura do livro do Eclesiástico, quanta sabedoria nós podemos encontrar aqui neste livro. A introdução a esta leitura nos diz assim: não elogies a ninguém antes de ouvir falar. Esta é uma sabedoria. Não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar. Por quê? Porque a pessoa se revela, ela se mostra quem ela é no falar. Porque no falar ela está abrindo o seu coração, evidentemente, e demonstrando, quem ela é de fato, pela sua palavra. Então, por isso, o Eclesiástico aqui nessa leitura nos fala assim: quando a gente sacode a peneira, no sítio, vamos abanar o feijão, o arroz, o café, fica nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem também no seu falar. Essa é uma sabedoria, e nós podemos intuir isso muito bem quando nós conversamos com uma pessoa, quando nós estamos relacionando fraternalmente com alguém. Então nós logo intuímos, esta pessoa é uma boa pessoa. Por quê? A sua palavra tem sabedoria, a sua palavra tem peso, a sua palavra é uma palavra iluminada por Deus. Mas, por outro lado, também podemos imaginar ou detectar quando falamos com alguém e logo intuir que ela não é uma pessoa boa, não é uma pessoa confiável, de equilíbrio, porque ela demonstra os seus defeitos, demonstra a sua leviandade, a sua não honestidade, porque falam tantas asneiras, tantas bobagens que não edificam a vida. Assim, então, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Então, cuidado quando for falar com alguém, veja o que você está falando, o que você está comunicando, não é? Porque aí você está revelando quem você é.
Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem também é provado pela sua conversa. O forno prova os vasos do oleiro, se ele usou uma argila boa ou não, se ele trabalhou bem aquela argila ou não, a hora que põe no fogo. Se foi bem trabalhada, a argila é de uma boa qualidade, com certeza vai sair uma obra de arte bonita, perfeita. Mas se a argila não é boa, então vai logo aparecer os defeitos, não é? Vai trincar, vai deformar, não vai sair uma boa obra, não é? Então o forno prova o vaso do oleiro. Assim o homem também é provado em sua conversa. O fruto, portanto, como foi cultivada a árvore, o fruto revela como é que foi cultivada a árvore. Se a árvore foi bem cuidada, bem trabalhada, bem plantada, com certeza ela vai produzir bons frutos. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela, que ele se manifesta. Estamos nos aproximando da campanha da fraternidade deste ano, que entre tantas coisas que nos ensinam, que esta campanha nos ensina, é a campanha sobre a educação, mas traz exatamente como tema para nós, que é a palavra, não é? O ensinamento. Ensine com amor. Ensinar com amor, com docilidade, não é? E falar com sabedoria. Fale com sabedoria e ensine com amor. E depois, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, vem ao longo de todos esses domingos aí, nos reforçando para nós o tema da ressurreição. Domingo passado, São Paulo dizia do primeiro homem, Adão, mortal, terrestre, mas ele falava também de um segundo homem espiritual, de um segundo homem que é um espírito vivificante, isto é, a ressurreição. Então isso é um dado muito importante para nós. Se nos falta a fé na ressurreição, então acabou. Qual é o sentido da nossa vida, o porquê viver, qual é a razão da nossa existência, se tudo viesse a ser destruído pela morte? Não é? Por isso São Paulo fala, não é? Quando este ser corruptível, isto é, terrestre, mortal, estiver revestido da incorruptibilidade, este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura, não é? Então, nós somos um ser corruptível que vamos revestir-se da incorruptibilidade. Embora mortal que somos, seremos revestidos da imortalidade, porque em nós foi plantada a semente do Espírito Santo, a semente da vida, a semente do novo Adão, Jesus Cristo, que nós recebemos no dia do nosso batismo, né? Então assim, a morte foi tragada, não é? Pela vitória. A morte foi derrotada.
O pecado, a morte, portanto, é fruto do pecado, não é? A morte foi tragada pela vitória, porque Cristo ressuscitando, Ele destruiu a morte. E por isso, ao destruir a morte, dizemos assim: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, a sua prepotência? O aguilhão da morte, como disse, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que as vossas fadigas, os sofrimentos do tempo presente, não serão em vão. Porque nós haveremos de ressuscitar com Cristo para uma vida nova. E depois o Evangelho de Lucas traz também para nós 3 pequenas parábolas, não é? Mas muito importantes, não é? Primeiro, então, Jesus fala, a primeira parábola aos discípulos: pode um cego guiar o outro cego? Uma pessoa, para guiar o outro cego, ela precisa enxergar, né? Em primeiro lugar, ela precisa enxergar, né? Se ela não enxergar, como que ela vai guiar o outro cego? Se ela não sabe para onde ela está indo também, não é isso? Então, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Um discípulo bem formado não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Não será maior do que o mestre e nem será menor, mas será como o mestre. Olha, isso é muito importante. O discípulo não é maior. Todo discípulo bem formado será como o mestre. E nós somos discípulos. Precisamos de formação. Precisamos ser formados segundo o coração de Jesus. Não para superar Jesus, evidentemente, impossível, não é? Mas será como o mestre. É por isso que Jesus diz, não é, que aos discípulos, depois de uma atividade missionária, que eles ficaram encantados pela vitória, pelos bom andamento da missão. E Jesus, portanto, diz a eles exatamente isso, não é? Que vocês farão obras maiores ainda do que estas. Quando eles veem Jesus realizando sinais, milagres, curando, ressuscitando, libertando, Jesus disse: não se impressiones, porque vocês poderão fazer obras maiores do que estas, maiores do que aquela que Jesus fez. Por quê? Porque Ele dá para nós a sabedoria, Ele dá para nós a força do Espírito Santo, não é? Então nós somos chamados a ser discípulos. Discípulos é aquele que aprende de Jesus. E Jesus sempre é o mestre. Por isso nós seremos sempre alunos do mestre. Tenhamos a idade que tiver, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, somos sempre alunos, aprendizes do mestre Jesus. Por isso somos aprendizes, somos discípulos, né, de Jesus.
Então, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Esta é a segunda parábola. Como pode dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Um cisco é uma coisa ínfima, muito pequena, quase que imperceptível, mas uma trave não. Uma trave é coisa que a gente se enxerga de longe, não é? Por que você se preocupa com o cisco que está no olho do teu irmão e não é capaz de perceber a trave que está no teu próprio olho? E Jesus fala de hipocrisia, não é? Hipócrita, tira primeiro, não é, a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha aí. O Evangelho do domingo passado, por outras palavras, nos desafiava também para isso, não é? Não fales mal do teu irmão, não condene o teu irmão, não julgue. Antes, pelo contrário, reze pelos seus inimigos, faça o bem para aquele que te faz o mal. É um grande desafio para nós, mas é o caminho, não é, que Jesus aponta como caminho de salvação. Então nós precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho, antes de querer remover o cisco que está no olho do nosso irmão. Por isso, não julgar, não condenar. Os critérios de Deus são outros, não é de julgamento, não é de condenação, mas é de misericórdia, é de compaixão. E depois, a terceira parábola, ele fala da árvore, né? Não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvores ruins que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, como vimos também na primeira leitura, não é? A pessoa se revela por aquilo que ela fala, por aquilo que ela diz, pelos frutos. Então, também aqui o Evangelho, né, em sintonia com a primeira leitura, nos coloca exatamente isso, né? Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros e nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O coração para o judeu é a fonte da inspiração, dos sentimentos, não é? Tudo brota do coração. Por isso a gente, quando vê uma pessoa muito bondosa, a gente diz: olha, essa pessoa tem um coração bom, tem um coração dilatado para servir, para amar, para acolher o outro. Mas também existem pessoas que têm o coração apertado, não é? Que não é capaz de solidarizar-se com alguém que esteja passando por algum sofrimento, não é? Então o homem bom tira coisas boas do seu coração, e essas coisas boas edificam o reino, promovem a justiça. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Se você tem coisas boas no coração, então você vai falar coisas boas, coisas edificantes. Mas se o seu coração está cheio de maldade, você vai, por sua vez,
não é, instilar o veneno, não é, que não edifica, mas pelo contrário, que mata e destrói. Então, que nós sejamos sempre esses bons discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus, não sejamos árbitros para julgar e condenar a quem quer que seja, né? Mas sejamos como Deus, que usa da bondade e da misericórdia. Portanto, sede misericordiosos uns para com os outros, assim como o Pai é misericordioso para convosco. Deus, rico no amor, rico na misericórdia. E hoje nós, no Salmo, também cantamos, não é? Como é bom agradecermos ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor, para que cada vez mais nós possamos deixar que esse bom Deus vá modelando a nossa vida como um oleiro, não é? Que vai contornando, vai modelando a sua obra. Nós somos a obra de Deus. Claro, muitas vezes bonita, perfeita, mas podemos muitas vezes torná-la imperfeita quando nós desprezamos os seus ensinamentos, quando nós desprezamos a sua palavra, que é vida, que é verdade, né? Então, nós sejamos como o barro nas mãos do oleiro, não é? Então, sejamos maleáveis também nós nas mãos de Deus, deixar que Deus realize em nossas vidas aquilo que precisa ser realizado, deixar que Deus nos modele, que Deus nos refaça e que Deus nos recrie para a paz, para a vida, para a fraternidade. Creio em Deus.